História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Livro 1, capítulo 6. Descendentes de Noé até Jacó, diversos países que eles ocuparam. 18. Gênesis 10. Os filhos dos filhos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia, desde o Monte Tauro até o Amã, e o Amã até o rio Tanais, e na Europa até Gades, deram seus nomes às terras que ocuparam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gôneres, que os gregos chamam Gaiatas. Magog fundou a dos Magorgianos, a que chamam Citas. Javã deu nome à Jônia e a toda a nação dos gregos. Madai foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam Íberos. Meseque deu o próprio nome aos Messinianos. Os de Capadócios, que eles têm agora, é novo. E ainda hoje uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu seu nome aos Tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer era o mais velho dos filhos de Jafé. Teve 3 filhos, Askenaz, que deu o seu nome aos askenásios, aos quais os gregos chamam reginianos, Rifate, que deu seu nome aos rifanianos, aos quais os gregos chamam de paflogonianos. Togarma, que deu seu nome aos togarmanianos, aos quais os gregos chamam frígios. Javã, o outro filho de Jafé, teve 4 filhos, Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu seu nome aos Elisamos, que hoje se chamam Ecolianos. Tarsis deu seu nome aos Tarsianos, que hoje são os Sicilianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, ao qual deu o seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium, por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retornar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, pois entre nós não serão jamais mudados. Nota de rodapé: Íberos, mais conhecido como hoje espanhóis. Fim da nota de rodapé. 19. Os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amane e do Líbano até o oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos
e outros modificados de tal modo que mal se poderia reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o seu nome ancestral, não somente naquele país, mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados de cuxeenses. Os mirraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nós o chamamos Misral ao Egito e misraenses aos egípcios. Pute povoou a Líbia e chamou esses povos com o seu nome, puteenses. Existe ainda hoje, na Mauritânia, um rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também o país vizinho, que se chama Pute, mas que depois mudou de nome, por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida por que lhe deram o nome de África. Canaã, 4º filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, o que chamou com o seu nome Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos: Sebá, príncipe dos sebaenses; Avilá, príncipe dos avilenses, que agora são chamados de getulienses; Sabitá, príncipe dos sabataenses, a que os gregos chamam astabarienses; Raamá, príncipe dos ramaenses, que teve 2 filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Sabá, que deu nome aos sabaenses. Sabaticá. Quanto a Nimrod, 6º filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, Filistim, manteve o nome do seu país. Os gregos deram o nome de Palestina a uma parte desta província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrussim, Casluim e Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome, nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos ao seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu seu nome e a qual os gregos chamam Sidom. Ramate, que construiu a cidade de Ramate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifânia, nome de um de seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Arudá. Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Het, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sirgazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades, por motivos que depois direi. Gênesis 9. Quando, depois do dilúvio, a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu o vinho que dela fez e, como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo-se descoberto ao dormir.
contra o que lhe permitia a decência. Cã, o mais novo de seus filhos, vendo-o naquele estado, zombou dele e mostrou-o aos irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção, e a ternura paternal fê-lo perdoar Cã, contentando-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. 20. Gênesis 11. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos, que estenderam o seu domínio desde a Ásia a partir do rio Eufrates até o Oceano Índico. De Elão, o mais velho, vieram os elameenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, arfaxadeenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os arameenses, aos quais os gregos chamam sírios. E de Lude, o quinto, vieram os ludeenses, que hoje são chamados de lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais Uz, o mais velho, estabeleceu-se na Traconites, e aí construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, cognominada Coelém. Ru, o segundo, ocupou a Armênia. Jéter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. Imás, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama Vale de Pazim. Arfaxade foi pai de Sala, e Sala pai de Éber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Éber teve por filhos Joquitã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joquitã teve 13 filhos: Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gerá, Radorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, de que se espalharam desde o rio Confém até a Índia. Que se espalharam desde o rio Confém, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Éber. Peleg, filho de Éber, teve por filho Reu. Reu teve Serug, Serug teve Naor, Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abrão. Naor tinha 29 quando teve Terá. Serug tinha 30 anos quando teve Naor. Reu tinha 32 quando teve Serug. Peleg tinha 30 anos quando teve Reu. Éber tinha 34 anos quando teve Peleg. Sala tinha 30 anos quando teve Éber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Sala. E Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. 21. Abrão teve 2 irmãos, Naor e Arã. Este morreu na cidade de Ur, na Caldeia.
onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de seu nome, e deixou um filho de nome Ló, e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara, e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Harã, deixou-a e foi com toda a família para Harã, na Mesopotâmia. E lá morreu com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo. Continuou a diminuir até Moisés, e foi então que Deus reduziu de 120 anos o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher Milca 8 filhos: Uz, Buz, Quemuel, Quezede, Razo, Pildas, Gidlafe e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Teba, Gaã, Taás e Maaca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca. Capítulo 7. Abraão, não tendo filhos, adota Ló, seu sobrinho, deixa a Caldeia e vai morar em Canaã. Gênesis 12. Abrão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã, e irmão de sua mulher, Sara. E para obedecer à ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Era homem muito sensato, prudente e de grande espírito, e tão eloquente que podia persuadir sobre o que quisesse. Como nenhum outro o igualava em capacidade e em virtude, deu aos homens um conhecimento muito mais perfeito da grandeza de Deus, como jamais tiveram antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos dele e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. O que o levava a falar desta maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente o que se passava sobre a terra e sobre o mar e o curso do sol, da lua e das estrelas, que há um lugar superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmas poder algum para nos proporcionar os benefícios que delas aurimos. Elas os recebem dessa potência maior, superior, a qual estão absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a Ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abrão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem e com auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. Lá construiu um altar e ofereceu a Deus um sacrifício. Berose, sem nomeá-lo, fala nestes termos desse grande homem. Na 10ª era, fala de Berose, né? Abre aspas. Na 10ª era, depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Fecha aspas.
Hecateu cita-o somente de passagem, mas escreveu um livro inteiro sobre este assunto. Lemos no 4º livro da história de Nicolau de Damasco estas apropriadas palavras. Abre aspas. Abraão saiu com grande acompanhamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judeia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, como direi mais particularmente em outro lugar. O nome de Abraão é ainda hoje muito célebre e tido em grande veneração na terra de Damasco. Vê-se aí uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele morou. Fecha aspas. Capítulo 8. Uma grande carestia obriga Abraão a ir ao Egito. O faraó apaixona-se por Sara, Deus a preserva. Abraão retorna para Canaã e divide os seus bens com Ló, seu sobrinho. Gênesis 12 e 13. Os pais de Canaã foi então assolado por grande carestia, e Abraão, tendo sabido neste mesmo tempo que o Egito desfrutava grande abundância, resolveu tanto mais facilmente ir para lá, quanto lhe era interessante conhecer os sentimentos dos sacerdotes daquele país com relação à divindade. E se eles fossem mais bem instruídos do que ele, conformar-se-ia à sua crença. Mas se, ao contrário, ele fosse o mais instruído, comunicaria a eles a sua fé. Como Sara, sua esposa, era muito formosa, e sabendo ele da incontinência dos egípcios, e temendo que o rei se apaixonasse por ela e o mandasse matar, fingiu que ela era sua irmã e ensinou-lhe como proceder para evitar esse perigo. O que ele havia previsto aconteceu. A fama e a beleza da Sara espalhou-se logo. O rei quis vê-la e não somente vê-la, como também possuí-la. Deus, porém, impediu a realização do seu mau desígnio por meio de uma peste que lhe avassalou o reino e pela revolta dos seus súditos. Por isso o príncipe consultou seus sacerdotes para saber de que maneira se poderia aplacar a cólera divina. Responderam-lhe que a violência que ele queria fazer à mulher de um estrangeiro era a causa daquilo. Faraó, espantado com a resposta, perguntou quem era essa mulher e quem era esse estrangeiro. Depois de haver sabido de tudo, pediu grandes desculpas a Abraão. Disse-lhe que julgara que fosse sua irmã e não sua mulher, e que em vez de querer fazer-lhe afronta, não tivera outro intento senão contrair aliança com ele. Deu-lhe em seguida grande soma de dinheiro e permitiu-lhe conversar com os homens mais instruídos do reino. Essa conversa tornou conhecida a sua virtude e granjeou-lhe grande renome, pois apesar de os sábios do Egito serem de sentimentos diversos, impondo essa diversidade uma grande divisão entre eles e Abrão, ele tão claramente lhes deu a conhecer que estavam longe da verdade, que eles lhe admiraram mais a grandeza de espírito que o dom de persuadir. Ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. 24.
Abraão, ao voltar a Canaã, dividiu o país com Ló, seu sobrinho. Os guardas e seus rebanhos estavam brigados uns com os outros por causa das pastagens. Então ele disse a Ló que escolhesse e tomou para si o que o outro não quis, contentando-se com as terras que estão ao pé das montanhas. Estabeleceu em seguida sua moradia na cidade de Hebrom, que é 7 anos mais velha que Tanis, no Egito. Quanto a Ló, escolheu ele as planícies que estão ao longo do rio Jordão e próximas à cidade de Sodoma, que estava então em franco progresso, mas que agora se acha inteiramente destruída pela justa vingança de Deus. E nada resta nela, nem mesmo o menor vestígio, como diremos em seguida. Capítulo 9. Os assírios derrotam Sodoma, levam diversos prisioneiros, dentre eles Ló, que viera prestar auxílio. 25. Gênesis 14. O império da Ásia achava-se então nas mãos dos assírios, e o país de Sodoma estava tão populoso e tão rico que era governado por 5 reis de nome Berá, Birsa, Sinabe, Semeber e Bela. Os assírios atacaram-nos com um grande e poderoso exército, que dividiram em 4 corpos, comandados por 4 chefes. Tendo obtido a vitória depois de sangrento combate, obrigaram os reis de Sodoma a pagar tributo. Estes lhes estiveram sujeitos durante 12 anos. No 13º ano, revoltaram-se. Os assírios, para se vingar, voltaram segunda vez, sob o comando de Marfede, de Arioque, de Codologomo e de Tidal. Devastaram toda a Síria, subjugaram os descendentes dos gigantes e entraram nas terras de Sodoma, onde acamparam no vale que tinha o nome de Poços de Betume, por causa dos poços de betume natural que ali existiam, mas que depois da destruição de Sodoma foi mudado num lago que se chama Asfaltite, porque o betume sai dele continuamente aos borbotões. Travou-se grande combate, que foi muito renhido. Vários de Sodoma foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros, dentre os quais estavam Ló, que viera prestar auxílio. Capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Jerusalém, prestam-lhe grandes honras. Deus promete-lhe que ele terá um filho com Sara, nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar, circuncisão ordenada por Deus. 26. Gênesis 14. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos habitantes de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem retardar um só momento, seguiu os assírios e alcançou-os no 5º dia, perto de Dan, uma das nascentes do Jordão. Surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, e matou grande parte deles. Pôs os restantes em fuga e perseguiu-os todo o dia seguinte, até Soba de Damasco. Esse grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abrão tinha com ele apenas 318 homens e 3 de seus amigos, quando derrotou aquele grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país, cobertos de vergonha e de confusão. Assim Abrão libertou Ló
e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. 27. O rei de Sodoma veio até ele no lugar que se chama Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo. E ele era verdadeiramente justo, pois sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber apenas Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio dos banquetes que realizou, os louvores devidos à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graças por tão gloriosa vitória. Abrão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Já o rei de Sodoma, ao qual Abrão ofereceu também parte dos despojos, teve dificuldades em receber a oferta, contentando-se com a parte dos seus súditos. Mas Abrão obrigou a receber tudo, reservando-se somente alguns víveres para os seus homens e uma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Aner e Manre, que o haviam acompanhado. 28. Gênesis 15. Esse ato generoso de Abrão foi tão agradável aos olhos de Deus que ele afirmou que não o deixaria sem recompensa, pelo que Abraão respondeu: E como, Senhor, os vossos benefícios me poderiam dar alegria? Pois que não deixarei a ninguém, depois de mim, o que deles possa gozar e possuí-los. Ele não tinha filhos ainda. Então Deus prometeu que lhe daria um filho e que a sua posteridade seria tão grande que igualaria o número das estrelas. Ordenou-lhe em seguida que oferecesse um sacrifício, e eis a ordem que ele observou. Tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra e um carneiro da mesma idade, que cortou em pedaços, e uma rola e uma pomba, que ofereceu inteiras, sem partir. Antes de erguer o altar, quando as aves adejavam em torno das vítimas, para se alimentar de seu sangue, ele ouviu uma voz do céu, vaticinando que os seus descendentes sofreriam durante 400 anos grandes perseguições no Egito, mas que triunfariam, enfim, sobre os seus inimigos, venceriam os cananeus e se tornariam senhores de seu país. 29. Gênesis 16. Abraão morava naquele tempo num lugar chamado Carvalho de Manre, muito próximo à cidade de Hebrom. Como vivia sempre aflito por ver que sua mulher era estéril, não deixava de rogar a Deus que lhe desse um filho. E Deus não somente confirmou a promessa que lhe fizera, como lhe garantiu ainda todas as outras coisas que lhe havia prometido, quando ele fora obrigado a deixar a Mesopotâmia. 30. Sara, então, deu a Abraão uma de suas escravas, de nome Agar, egípcia, a fim de que esta lhe desse um filho. Quando a escrava se sentiu grávida, desprezou a sua senhora e vangloriou-se de que seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abraão. Esse homem justo ficou horrorizado com aquela ingratidão e deixou Sara à vontade para castigar a escrava, como bem entendesse. Agar, cheia de dor e de sofrimento, fugiu para o deserto e rogou a Deus que tivesse compaixão de sua miséria. Estava ainda nesse estado quando um anjo ordenou que voltasse à sua senhora, asseverando-lhe que esta a perdoaria, contanto que Agar reconhecesse a sua falta e aceitasse o castigo que deveria receber
como justa punição por sua ingratidão e por seu orgulho. Acrescentou que, se em vez de obedecer a Deus, ela se afastasse mais, pereceria miseravelmente. Todavia, se submetesse de boa vontade, seria mãe de um filho que um dia haveria de reinar naquela província. Ela obedeceu, pediu perdão à sua senhora e obteve. E pouco tempo depois, deu à luz a um filho, que foi chamado Ismael, isto é, atendido, para mostrar que Deus atendera às orações de sua mãe. 31. Gênesis 17. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael e 99 anos quando lhe apareceu Deus e disse que Sara teria um filho, o qual se chamaria Isaque, cuja posteridade seria muito grande e da qual nasceriam 2 reis, que submeteriam pelas armas toda a terra de Canaã e de Sidom até o Egito. E, a fim de distinguir a sua raça entre outras nações, mandou circuncidar todas as crianças do sexo masculino 8 dias após o nascimento, de que darei ainda outra razão. E, sobre o que Abrão pediu a Deus, se Ismael viveria, ele respondeu-lhe que viveria muito tempo e que a sua posteridade também seria muito grande. Abrão deu graças a Deus por esses favores e logo fez-se circuncidar com toda a sua família, tendo já Ismael a idade de 13 anos. Capítulo 11. Um anjo prediz que Sara terá um filho. 2 anjos vão a Sodoma. Deus extermina a cidade. Somente Ló se salva com suas 2 filhas e sua mulher, que é transformada em estátua de sal. Nascimento de Moabe e de Amon. Deus impede que o rei Abimeleque execute o seu mau intento com relação a Sara. Nascimento de Isaque. Gênesis 78 e 79. Eu acho que está errado isso aqui, tá, pessoal? Mas está escrito assim, então vamos deixar assim. Eu acho que é 18 e 19. Deve ser, estava no Gênesis 17. Então, considere-se Gênesis 18 e 19. Os povos de Sodoma, cheios de orgulho por sua abundância e grandes riquezas, esqueceram-se dos benefícios que haviam recebidos de Deus, e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros e chafurdaram-se em prazeres inomináveis. Deus, irritado pelos seus crimes, resolveu castigá-los, destruir a cidade de tal modo que não restasse o menor vestígio dela, tornando o país tão estéril que jamais pudesse produzir fruto ou planta alguma. 33. Só um adendo, tá, pessoal? Esses números que eu falo antes são os números dos parágrafos, ok? Então, 33 é o parágrafo 33. Como eles estão todos numerados, eu falarei da forma como está escrito, ok? Um dia, quando Abraão estava sentado à porta de sua casa, junto ao carvalho de Manre, 3 anjos apresentaram-se a ele. Tomou-os por estrangeiros e, tendo-se levantado para saudá-los, ofereceu-lhes a sua casa. Os anjos aceitaram a sua hospitalidade. Abraão mandou matar um vitelo, que lhes foi servido assado com bolos de farinha. Puseram-se à mesa debaixo do carvalho e pareceu a Abrão que eles comiam.
Perguntaram-lhe depois onde estava sua mulher. Ele respondeu-lhes que estava em casa e mandou logo chamá-la. Quando ela chegou, disseram-lhe que voltariam algum tempo depois e a encontrariam grávida. A essas palavras ela sorriu, porque, sendo idosa, tendo já 90 anos e seu marido 100, julgava que fosse impossível. Então os anjos, não mais se ocultando, declararam que eram enviados de Deus, um para anunciar-lhes que teriam um filho, e os outros 2 para exterminar Sodoma. Abrão, consternado pela ruína daquele povo infeliz, rogou a Deus que não fizesse morrer os inocentes com os culpados. Deus respondeu-lhes que não havia lá inocentes e que, se ao menos 10 fossem encontrados como tais, ele perdoaria a todos os outros. Depois dessa resposta, Abrão não ousou mais falar em favor deles. 34. Os anjos chegaram a Sodoma e Ló, a exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhes que ficassem em sua casa. Os habitantes dessa detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que os entregassem, para que se servissem deles. Esse homem justo censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura, que não lhes fizessem injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violassem em suas pessoas os direitos da hospitalidade. Acrescentou que, se essas razões não os persuadissem, ele preferia entregar-lhes as próprias filhas. Mas nem isso os convenceu. Deus contemplava com olhares de cólera a ousadia daqueles celerados e feriu-os com tal cegueira que não puderam achar a saída da casa de Ló. Resolveu então exterminar aquele povo abominável. Ordenou a Ló que se retirasse com toda a sua família e que avisasse àqueles aos quais as suas 2 filhas, que ainda eram virgens, haviam sido prometidas em casamento, que também partissem. Mas eles zombaram do aviso, dizendo que era uma das habituais imaginações de Ló. Deus então lançou fogo do céu, os raios de sua cólera e de sua vingança contra essa cidade criminosa. Ela foi imediatamente reduzida a cinzas, com todos os seus habitantes. O mesmo fogo destruiu toda a região vizinha, como já disse na minha história da guerra dos judeus. A mulher de Ló, que fugira com ele, contrariando a proibição divina, voltou-se para trás, a fim de ver a cidade e o terrível incêndio. Foi transformada numa estátua de sal e assim castigada pela sua curiosidade. Falei em outro lugar dessa estátua, e que ainda hoje pode ser vista. Assim Ló retirou-se com suas 2 filhas a um recanto do país, o único poupado, que até hoje tem o nome de Zoar, isso é, pequeno. Eles viveram algum tempo com muita dificuldade, tanto porque estavam sozinhos, quanto por trazerem consigo de casa muito pouco alimento. As 2 filhas, julgando que toda a raça dos homens havia perecido, acharam que lhes era permitido, para conservá-la, enganar o pai. Dessa maneira, a filha mais velha teve dele um filho, o que chamou Moabe, que significa meu pai. E a mais jovem deu à luz a Ben-Nami, isto é, filho de minha raça. Do primeiro vieram os Moabitas, que ainda hoje são um povo poderoso. Os Amonitas são descendentes do segundo, e algum deles habitam a Síria de Seien. Eis de que maneira Ló se salvou do incêndio de Roma. 36.
Gênesis 20. Quanto a Abraão, ele retirou-se a Gerar, na Palestina. O medo que tinha do rei Abimeleque levou-o a fingir uma segunda vez que Sara era sua irmã. E esse príncipe não deixou de se enamorar dela, mas Deus lhe impediu o perverso desígnio, enviando uma grave enfermidade, e quando estava abandonado pelos médicos, avisou-o em sonhos de que não fizesse ultraje algum a Sara, porque era a esposa daquele estrangeiro e não sua irmã. Abimeleque, encontrando-se um pouco melhor ao despertar, contou o sonho aos que estavam junto dele, e por conselho destes mandou chamar Abrão. Disse-lhe que nada temesse por sua mulher, pois Deus se havia tornado protetor dela, e que tomava Abraão como testemunha, tanto quanto ela, de que a devolvia pura às suas mãos. Disse-lhe também que, se tivesse sabido que era sua esposa, não lhe a teria tirado, mas julgara ser ela somente sua irmã, e que não lhe faria injustiça alguma. Suplicou-lhe então que não guardasse ressentimentos contra ele, mas ao contrário rogasse a Deus que lhe fosse favorável. E ademais, se desejasse habitar nos seus estados, receberia toda sorte de atenções. Ou, se pensasse em retirar-se, falo-ia acompanhar e dar-lhe-ia todas as coisas que viera buscar em seu país. Abrão respondeu-lhes que nada dissera contra a verdade ao chamá-la de irmã, pois ela era filha de um irmão seu, e que havia assim procedido apenas por medo do perigo ao qual se julgava exposto. Estava muito aborrecido por ter sido a causa da enfermidade do rei, e de todo o coração desejava-lhe a saúde. E ficaria com muito prazer em suas terras. Abimeleque, ante essa resposta, deu-lhe dinheiro e terras e fez aliança com ele, confirmando-a com um juramento junto aos poços, ainda hoje denominados Berseba, isto é, Poço do Juramento. 37. Gênesis 21. Algum tempo depois, Abraão teve de sua mulher Sara, segundo a promessa que Deus lhe havia feito, um filho, ao qual chamou Isaque, isto é, riso, porque Sara havia sorrido quando, sendo já bastante idosa, o anjo lhe anunciou que teria o filho. Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume que ainda hoje se observa entre os judeus. E enquanto eles fazem a circuncisão ao 8º dia do nascimento da criança, os árabes a realizam à idade de 13 anos, porque Ismael, do qual são originários e de quem irei falar em seguida, foi circuncidado com essa idade. Continua no próximo capítulo.